Qual foi a última vez que você recomeçou alguma coisa? Pode ter sido ontem, pode ter sido semana passada, o mês passado, o ano passado. Um recomeço pode ser uma retomada de uma vida, pode ser uma retomada de um novo ciclo. Pode ser alguma coisa que você gostaria de fazer e que desistiu, e que, num determinado momento, você pode voltar a fazer. Como, por exemplo, tocar um instrumento, um piano, um violão, praticar um esporte. Como retomar também a busca de suas origens. Quando falamos em origens, pensamos num local de nascimento ou até mesmo no ambiente que a gente estabelece as primeiras relações afetivas, a nossa família. E família não precisa ter uma configuração fixa. Família é aquele núcleo de pessoas em que a gente se sente acolhida, em que a gente sente que nós temos ali um porto seguro. Eu, por exemplo, sou filha da Izar e do Paulo. Mas tem muitas outras pessoas que contribuíram para a minha formação, que estavam na minha trajetória. Sem essas pessoas, eu não estaria aqui neste momento. Mas, ao falar de origens, lembro das aulas de biologia do colégio, onde aprendi que a Constituição, como era a constituição de células vivas, e também a nossa própria constituição biológica. A partir daí, decidi que eu seria uma profissional da área da saúde. Desse interesse pela biologia e pela oportunidade de realizar análises em laboratório, no momento que eu realizei, que eu estava fazendo meu ensino médio em uma escola pública, me direcionei para o curso de farmácia. E logo, no início, pensei que eu deveria fazer alguma coisa a mais, além de assistir às aulas teóricas. E foi aí que eu me engajei num grupo de pesquisa. E também descobri a possibilidade de uma carreira científica. No segundo ano do meu curso, comecei a fazer esse estágio. E, naquela época, eu nem entendia muito bem o que seria um grupo de pesquisa. Né? Pesquisar o quê mesmo? Para mim, naquele momento, era meio difícil saber o que isso significava. Mas aí eu fui aprendendo e fui vendo que sempre se tem coisas para pesquisar, já se conhece muitas coisas, mas sempre tem novos conhecimentos a serem desvendados. Aos poucos, fui entendendo o que seria fazer uma pesquisa científica e fui me apaixonando por essa possibilidade. Ao finalizar meu curso de graduação, já tinha certeza que eu gostaria de continuar fazendo pesquisa. Mas como é que isso funcionava? Eu não tinha ninguém na minha família que tinha trilhado esse tipo de caminho. E aí descobri que isso significava fazer uma pós-graduação. Então, fui procurar, né, as formas de fazer uma seleção para o meu curso de mestrado. Passada a seleção, comecei, então, a desenvolver uma pesquisa para a minha dissertação, que finalizei, né, ao terminar o curso. E, naquele momento, também continuava com aquela vontade de estabelecer novos projetos, em pesquisar em novas áreas. Então, o curso natural seria fazer o curso de doutorado. Mas aí, um novo caminho se abriu, né, na minha frente. Descobri que eu poderia fazer o doutorado fora do país. Mas isso significava um novo desafio. Precisaria de uma bolsa de estudos e todos os outros desafios que acompanham uma mudança para um país diferente, um país que eu não conhecia, para falar uma língua que eu não tinha o domínio. E isso trilhou, né, novas oportunidades, novas perspectivas de vida, mas era uma oportunidade que a gente não poderia deixar passar.
E, além disso, era numa área estratégica na época, a genética molecular, isto é, estudar o DNA, o nosso DNA. No início, quando eu me inseri naquele grupo de pesquisa, esse grupo trabalhava com genética, isto é, trabalhava estudando as características dos seres vivos, né, que nós recebemos, né, dos nossos pais biológicos, sejam eles através de uma concepção natural ou através de uma fertilização in vitro. Então, essas características são codificadas em genes, né, que estão no nosso DNA. E nós somos uma mistura de genes desses indivíduos que têm características diferentes. E essas informações dizem qual vai ser a cor dos nossos olhos, como é que vai ser a cor da nossa pele, nosso tipo de cabelo, enfim, uma série de características que a gente carrega no dia a dia. E, naquele momento, eu estava com a possibilidade de aprender como a gente pode decodificar ou como a gente pode entender melhor todo esse processo. Como eu falei, me deparei com novos horizontes, com novos desafios, mas com novas oportunidades e com novas perspectivas. Desistir deste desafio não era uma opção. E lá fui eu, para um país diferente, falando uma língua diferente, mas com aquela empolgação de conhecer coisas novas. Não é fascinante pensar que somos únicos? Eu acho que sim. Hoje em dia, em muitos lugares que se vai, por exemplo, restaurantes, a gente encontra uma figurinha, né, que é chamada de QR Code, que a gente pode saber a lista, por exemplo, de pratos, de opções que se tem naquele local. E cada um de nós carrega nas nossas células o nosso próprio QR Code. E era isso que eu estava trabalhando e que eu queria desvendar e contribuir com a ciência. Então, aos poucos, eu fui me tornando uma cientista. Finalizei o doutorado e aí teria um novo desafio. Retornar ao Brasil, trazendo os conhecimentos e aí com uma nova bagagem para transmitir e aumentar as possibilidades de formação de novos profissionais. Me tornei professora universitária e pesquisadora e também comecei a fazer novos projetos de pesquisa. E uma dessas possibilidades, né, como eu comentei, seria identificar a informação biológica de indivíduos. Esse tal QR Code, que todos nós carregamos e que é individual, ele é o resultado da combinação de diferentes pessoas. Isto é, de dois QR Codes diferentes, que, ao se fundir, formam um novo código. E, através de testes de laboratório, podemos desvendar histórias de paternidade ou de vínculo biológico. Sabiam que a incerteza ou o desconhecimento de paternidade é tão antiga quanto a humanidade? Nem todas as pessoas conhecem suas origens biológicas. E, para muitas delas, essa informação é fundamental. Então, ao coordenar um projeto de pesquisa de testes de paternidade, lembro bem de um caso de um jovem adulto que chega até a nossa equipe para fazer sua coleta de material biológico, acompanhado de um senhor. Ambos tensos, com vontade de fazer muitas perguntas, mas nem sabendo muito bem o que perguntar ou como perguntar. Parecia difícil para eles entender que, através de algumas análises laboratoriais, nós poderíamos saber as informações que continham dentro das suas células e estabelecer se eles teriam ou não um vínculo biológico. E eu lembro muito bem também que, um período depois, algumas semanas depois, eles retornam para justamente saber conhecer esse resultado. Né? Então, eles entram novamente ansiosos, né?
E, ao sair, ali sai um novo pai e filho. E era visível também, nos olhos deles, um brilho de que significava um novo recomeço. Ali estavam restabelecendo novos vínculos. Seria a retomada de uma vida? Um recomeço? Talvez. E foram muitas histórias semelhantes a esta. Às vezes, com outros protagonistas, mas, invariavelmente, histórias de recomeços. A construção de novos laços. Recomeços são desafiadores. Um novo ciclo representa um desafio. Qual foi o seu desafio da semana passada? Ou do mês passado? O meu foi estar aqui dividindo com vocês algumas histórias. Contando que eu, como uma mulher preta, assim como as outras mulheres que já passaram aqui hoje, podemos estar em determinados espaços e ser o que a gente decidir e o que a gente quiser. E que os recomeços, as retomadas, são constantes. Sempre existem novas oportunidades. E desistir nunca é a melhor opção. Persista e recomece, quantas vezes for necessário. E da próxima vez, eu quero ouvir a sua história. Muito obrigada.